Oremos. Deus, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, de nós estarmos devolvendo aquilo que nos pertence, de nós estarmos cooperando, Deus, com a sua palavra. Pai, te louvamos também pela vida do nosso pastor Arthur. Apresentamos ele em tuas mãos, tem sido canal de bênção por onde tem passado. Que nessa noite, mais uma vez, ele venha ser um instrumento usado por ti, um atalaia, para nós ouvirmos a sua palavra, aquilo que o Senhor quer transmitir para a sua igreja, mas não aquilo que nós queremos ouvir para satisfazer o nosso ego. Continua nos guardando, abre nossa mente, o nosso intelecto, para que nós venhamos entender, através da tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco. Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Eu quero aproveitar que nós estamos de pé. E aí, antes de qualquer coisa, eu quero aproveitar e fazer a leitura da palavra de Deus essa noite para os nossos corações. Depois da leitura feita, nós falamos alguma coisa e entramos no texto. Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreveu, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Eu vou pedir você que apenas acompanhe na sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura de forma completa para nós ganharmos tempo. Eu quero começar desde já. Se você abriu, acompanhe na sua Bíblia. Se você ainda não achou, apenas escute. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Diz assim a santa palavra: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando, na minha tradução diz, os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos, eu quero ser grato a Deus essa noite por essa oportunidade que nos tem sido concedida. Fazer uso do microfone para pregar a palavra do Senhor é sempre uma oportunidade muito tremenda e poderosa, e nos traz uma honraria muito grande. Eu me faço acompanhar essa noite da meu fiel escudeiro aqui, pastor Walter Luiz, homem de Deus que o Senhor tem colocado ao nosso lado para caminhar conosco. Quem me acompanha também é a irmã Custódio, diaconisa Nilza, o Enzo. Estamos formando um baterista ali, né? Glória a Deus. Está caminhando, daqui a pouquinho já vai estar no óleo. Glórias a Deus. Até a irmã Ângela acompanhou a gente hoje. A irmã Ângela apareceu lá, está lá no final, né? Apareceu lá na consagração, e no final eu falei para os irmãos: olha, eu vou pregar, irmãos, hoje à noite lá no Monte Eliseu. Se alguém puder acompanhar, eu quero convidá-los a estar lá. Ela falou: pastor, onde é essa igreja que o senhor vai pregar? Eu falei: não, só de escadaria aqui, a senhora sobe rapidinho, chega. Acho que eu vou lá. Chegou, né, irmã? Graças.
Quase se perdeu. Veio na revelação do Espírito. Do Espírito trouxe a senhora. Ninguém que está aqui essa noite chegou por ordem do acaso. Jesus não trabalha com acaso. Jesus trabalha sempre com um propósito muito específico. Estar aqui é uma honra. Durante 6 anos e meio trabalhei na Baronesa e por vezes estive aqui fazendo a obra com os irmãos, cultos ao ar livre. E rever os irmãos é sempre algo muito honroso e que alegra o nosso coração. Nosso irmão Paulo também, uma honra revê-lo. Há quanto tempo, né? Homem de Deus abençoado. Pensa, todos aqui são, mas pensa no homem de Deus abençoado que entrou no carinho no meu coração, aquele homem ali. Deus abençoe, irmão Paulo. Muito bom rever o Senhor, tá? Meus irmãos, eu quero louvar, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, Sol maior, glória a Jesus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o alguns vão perguntar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora. Onde está a juventude nesta igreja? As irmãs do círculo de oração. E a Deus tanto clamavam e as crianças nós estamos de frente de um texto, por vezes lido no nosso meio. Eu posso dizer que corriqueiramente nós lemos ele. Se você nunca leu, você já ouviu. Se você nunca pregou, você já ouviu alguma pregação acerca desse texto. E falar acerca desse texto nos traz uma responsabilidade maior, porque de forma iminente, o povo de Deus tem muito disso. Em todos os lugares por onde nós estamos a congregar, a gente sempre ouve um texto querendo ouvir algo novo dentro desse texto. Sim ou não? Sim. Isso não é errado.
Paulo, certa feita, escreveu e ele pediu aos irmãos que orassem a Deus para que o Senhor pudesse abrir a porta da palavra. Então não há erro nisso. Abrir a porta da palavra não é apenas abrir portas de acesso para que a pregação ocorra, mas é também abrir portas revelatórias dentro do texto sagrado. Contudo, existe um desafio muito grande para nós, que por via das vezes estamos sempre à procura do novo, do desconhecido, ou de ouvir aquilo que alguém nunca disse antes. Mas um grande segredo na vida cristã é nós nos apegarmos a ouvir coisas por vezes que já ouvimos em outros momentos e conseguir praticar e viver aquilo que nós estamos ouvindo. Meu Deus! Oh, glória! Então, por esse motivo, possivelmente eu posso até seja que eu fale aqui alguma coisa que você ainda não ouviu. Mas um grande segredo dessa noite é nós pontuarmos algumas coisas dentro desse texto que nós até já sabemos e por vezes passamos por cima dele despercebido. Principalmente numa pregação. A irmã Patrícia já pregou aqui de manhã, não foi, irmã Patrícia? Com certeza falou sobre esse texto. Outros irmãos aqui nas suas oportunidades, inclusive essa noite eu estava aqui sentado e ouvindo, de alguma forma passaram por cima desse texto. Os louvores passaram também por cima desse texto. E como fica a responsabilidade do pregador? Fica na mão de Jesus, e é bom que assim seja. Porque Jesus é fiel, não é? Então, de forma muito clara, específica e imediata, quando nós observamos esse texto, glórias a Deus, nós vamos observar que aqui tem dois pontos muito claros para serem observados. Um é a temática da festividade. Qual é a temática? Vigiai. Vigiar é algo importante, irmãos? Sim. É tão importante que o texto sagrado coloca a vigilância, se não impede igualdade, até à frente de uma coisa chamada oração. Em uma certa feita, eu lembro que estava eu, pastor Marco Aurélio, uma outra pessoa numa reunião, e quando me foi dada a oportunidade para falar, eu lembro que eu toquei nesse assunto e eu disse, olha, o texto, ele diz, antes de orar, nós precisamos vigiar. Não é à toa que esse texto, ele vai trazer a vigilância até mesmo na frente da oração. Porque vigiar é muito importante. Isso não nos dá o direito de abrir mão de outras temáticas, como a oração, como o jejum, dentre outras buscas. O conhecimento da palavra, todas essas fazem parte de colunas e pilares de sustentação no exercício da fé, na pregação do Evangelho, sobretudo prático, porque o Evangelho precisa ser vivido de forma prática, não apenas falado. Se a palavra que eu prego essa noite não surtir efeito na minha vida, o que eu estou fazendo aqui essa noite é apenas um falso moralismo de falar para você algo que não serve nem para mim. Mas se não estiver servindo para mim, o erro não está na palavra, até porque a palavra não volta vazia, produz aquilo para o qual foi enviada. O erro está em mim porque de algum momento, de alguma forma, em algum momento, talvez não me permiti ser moldado por ela, ou as minhas vontades estão muito aguçadas ao nível de que eu não consigo abrir mão para que a palavra molde o meu caráter e direcione os meus caminhos. Glórias a Deus. Mas a vigilância, ela é algo muito importante. Nós vamos falar aqui sobre esse tema essa noite, não desvencilhando ele do tema central desse capítulo 25. Nós estamos falando aqui de salvação. Nós estamos falando aqui da possibilidade de adentrar ao céu, herdar a salvação, que é a maior promessa para a vida do ser humano. Os irmãos concordam com isso? Sim ou não? Porque por vezes nós esperamos muitas coisas nessa vida, mas se toda a nossa espera, se toda a nossa atenção, se todas as nossas expectativas estiverem nutridas em coisas que são passageiras, que são deterioráveis, que se desfazem, que se pode tocar, a nossa fé é em vão. Porque o texto sagrado diz que o homem pode até ganhar o mundo inteiro,
mas ele corre o risco de ainda assim perder a sua alma. E nós estamos aqui, sobretudo, labutando para chegar no céu. Só quando nós chegarmos lá, o processo estará concluído. A vitória estará concretizada. E Jesus não veio fazer nada além do que buscar e salvar quem se havia perdido. E dentro dessa missão ele veio trazer alguns esclarecimentos ao seu povo. E por vezes ele falou em parábolas, por vezes ele fez comparativos, sobretudo para deixar muito claro, deixar muito exposto na nossa frente algumas verdades acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus. Quando nós observamos então esse texto, você vai ver no versículo 1 do capítulo 25, dizendo que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Epa, calma aí, vamos parar aí. O reino dos céus é semelhante. Semelhante é igual? É igual? Não. Semelhante é parecido. Glórias a Deus. O Diego, eu posso dizer que o Diego é semelhante ao Caio. Estou dizendo que eles são iguais? Não, eles são parecidos. Então, algo que nós precisamos entender, e eu não vim aqui falar nada de mim, eu só vim permitir que o texto fale algo à sua vida essa noite, porque se dessa forma for, nós vamos sair daqui abastecidos e fortalecidos pelo Senhor. Aleluia. O texto diz que o reino do céu é semelhante, ou seja, existe um comparativo, ele está semelhando o reino dos céus a algo, e ele vai fazer um comparativo a um casamento judaico. Para entender toda essa perspectiva direcionada e esclarecida nesse texto, nós precisamos ter a ideia de como funcionava o casamento judaico. Você vai entender, por exemplo, que uma moça, quando ia se casar com um moço, essa aliança já havia sido feita há muito tempo atrás. E só depois de um tempo que aquilo seria concebido. Por exemplo, nós somos a igreja, sim ou não? Sim. Sim. Quem é o noivo? Cristo, né? Pois bem, e ele vai vir buscar a sua igreja? Vai? Então, tem uns que já não acreditam mais, porque ficaram na dúvida. Perdão da brincadeira, mas é só para quebrar o gelo, para que você entenda. O noivo vai vir buscar a sua noiva, sim ou não? Sim. Glórias a Deus. Então aqui, nós já estamos fazendo um comparativo e uma aplicação. A igreja é uma tipologia legal da noiva. Nós ainda não adentramos no texto, porque o texto está falando outra coisa, não está falando apenas de noiva. Primeira aplicação que eu quero fazer para você aqui, que ele está usando um comparativo de um casamento judaico. E lá no casamento judaico, aquela noiva, ela era prometida, havia uma aliança. Por vezes você entra na igreja e o pregador ou o pastor no final do culto diz assim: tem alguém que queira refazer a aliança com Cristo? Ou seja, firmar novamente um relacionamento. Mas quando se dará de fato a consumação desse casamento? Quando o noivo vier nas nuvens arrebatar a sua igreja. Ou seja, a segunda vida de Cristo. Ele já veio uma vez, pagou o preço na cruz do Calvário, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi assunto aos céus, prometeu que voltaria. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele vai voltar novamente para buscar a sua igreja, ou seja, a sua noiva. E tipologicamente falando, a noiva de Cristo é a igreja. Mas é da noiva que o texto aqui está falando? Não, o texto não está falando da noiva. Em algum momento nós somos uma tipologia legal da noiva, mas em outro momento nós somos também a tipologia das 10 virgens. Porque quando esse casamento judaico se daria, o noivo vinha buscar a sua noiva. E essa noiva tinha um exemplo, falando nos casamentos de hoje. Hoje nem tem muito, eu já entrei quando eu era menorzinho, sem dente ainda na boca. Antigamente os casamentos tinha isso, entrava aquele pai, já viu aquelas criancinhas na igreja? Eu entrei numa meia dúzia daquilo, eu não sei, as pessoas chamavam para entrar, e eu entrava e o pessoal ficava zombando na minha cara. Uns, os garotos da igreja zombavam na minha cara, que eu estava de página, todo arrumadinho, gravatinha borboleta. Outros ficavam de longe, tirando foto. Minha mãe adorava aquilo, eu ficava todo engomadinho, né? E era um negócio sério. Mas vinham também, além dos pajens, vinham as daminhas.
Essas 10 virgens aqui, elas são, praticamente falando, caracterizam como se fossem essas damas. Elas são amigas da noiva. Aqui eu já quero começar a aplicar algumas coisas. Porque as virgens, e agora a tipologia aqui está relacionada às virgens, a igreja observada, ou nós observando como as virgens não apenas tinham, quando eu falo que elas tinham amizade com a noiva, eu também posso parafrasear em outras palavras e dizer que as 10 virgens tinham um nível de comunhão com a noiva. E foi dado a elas o direito de serem escolhidas em virtude daquilo que nutriam, tinham se guardado, eram virgens e também eram amigas da noiva. Elas foram escolhidas para aquela cerimônia. Dentro desse contexto aqui eu quero falar de uma coisa chamada escolha. Aleluia. Não abrir mão de uma coisa que em algum momento foi nos dado o privilégio: ser escolhidos por Deus para algo muito grande, tremendo e poderoso. Porque a questão da escolha está muito relacionado ao aceite do chamado de Deus para nós. Jesus disse em dado momento: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Automaticamente aqueles que aceitam o chamado se tornam escolhidos. Então é por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque por vezes Deus chama alguém e algumas pessoas abdicam do chamado de Deus para a vida delas. Existe um texto sagrado que mostra que um determinado pai, em dado momento, faz uma festa cerimonial para o seu filho e manda chamar muitos convidados. E alguns dizem: não, eu tinha que cuidar do campo. Outros foram cuidar das suas coisas. E eles abriram mão daquela cerimônia e daquele convite. Assim como nós, por vezes, podemos, em algum momento, abrir mão de uma oportunidade que nos foi dada, de uma escolha, de um chamado que nos foi feito, e automaticamente abrir mão de ser escolhido, ou fazer pouco caso. A nossa lição lá na igreja, da Escola Bíblica Dominical, está falando de grandes homens que marcaram a história, mas está também nutrindo uma boa parte, falando sobre Jacó, sobre Esaú. E dentro dessa história, por exemplo, nós vemos Esaú tendo uma bênção chamada o direito da primogenitura, e ele fazendo pouco caso daquilo, trocando por um prato de lentilhas e abrindo mão de uma bênção que estava sobre a vida dele. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus. A grande verdade é que, aplicando a igreja e automaticamente olhando para nós por vezes abdicamos de algumas bênçãos que nos foi dada. Porque, muito obrigado, querido, porque para que aquelas virgens fossem escolhidas e chamadas, elas nutriam comunhão com a noiva, com a igreja. Ah, pastor, mas eu traumatizei com a igreja. Eu não quero mais nada com a igreja. Porque aqui nesse texto, uma coisa aqui nesse texto muito interessante, você vê 5 virgens, lá na frente vamos falar sobre isso. Você vê 5 virgens que vão ficar de fora, sim ou não? Sim. Mas você vê a noiva ficando de fora? Não. A noiva não fica de fora. Aleluia. Porque a todos, quando Cristo chamou, a esse também, Paulo disse, predestinou. Para a igreja, existe algo predestinado, que é a salvação. A igreja está predestinada a ser salva. Mas só vai ser salvo também quem for igreja, tiver o mínimo de comunhão possível com a igreja. Sou crente, mas não quero saber da igreja. E eu não vim aqui para fazer ativismo religioso, estar em culto, não. Eu falo isso na igreja. Mas se você não tem comunhão com a igreja, possivelmente você também não tem comunhão com Deus. Porque o seu nível de comunhão com Deus passa pelo seu nível de comunhão com o seu irmão, com a igreja, com o seu próximo, com os seus pais que estão do seu lado. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Então, dentro desse texto, você percebe que o que permite que essas virgens sejam, no mínimo, escolhidas e separadas para esse grande dia,
é o fato delas nutrirem comunhão com a igreja. Você pode me ajudar? Eu sei que o espaço não é tão grande, mas você pode estar mais perto, pode olhar para esse irmão que está do seu lado aí e falar para ele, seja a boca de Deus sobre assim, nutra comunhão com a igreja. Glórias a Deus. Parece que é algo simples, parece que é algo trivial, parece que é algo irrisório, parece que não faz sentido, parece que não tem nada a ver. Inclusive hoje, com o ambiente da internet, muita gente consegue ser crente até em casa, mas Deus ainda trabalha dentro da comunhão do corpo. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Mas eu me entristeci com alguém e eu não vou mais na igreja. O prejudicado vai ser você, porque membro fora do corpo morre. Está prestes a ser enterrado se não voltar a tempo e não fizer a cirurgia de reencaixe. Glórias a Deus. Então, a minha opinião para a sua vida aqui, o meu aconselhamento para você como pastor, aleluia, é que a sua comunhão com a igreja seja restabelecida o quanto antes. Porque isso pode afetar, e mais na frente nós vamos observar, numa coisa que está relacionada ao tema. Vigilância para não perder a salvação. Nós vamos ver isso aqui mais para o final. Vamos permitir o texto falar? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões. Todas tinham lampiões? Sim. Todas tinham lâmpadas? Sim. Glórias a Deus. Essa lâmpada representa uma tipologia da nossa própria vida. Porque o que está dentro da lâmpada também é um representativo daquilo que está dentro de nós. O azeite que permite com que a lâmpada esteja acesa é um comparativo do Espírito Santo dentro da nossa vida que nos faz estar aceso de forma contínua e diária. Aleluia! A grande questão é que 10 foram chamadas, escolhidas, e 5 delas tinham, outras 5 não tinham, ou no mínimo no meio da pressa não levaram consigo, é o que está entendendo o texto, azeite de reserva. Aqui fica